ansioso, haja vista a ascensão contínua das ações de companhias farmacêuticas que produzem remédio contra a ansiedade. Querem uma dica de investimento? Querem uma dica de futuro? Seu filho tem dúvidas sobre o que fazer? Psiquiatria. Geriatria talvez, nunca pediatria. Pirâmide etária está mudando, não há futuro para pediatras, há muito futuro para psiquiatras e geriatras. O mundo mudou bastante, ficou mais acelerado e, como eu costumo dizer, o mundo para o qual eu me preparei não ocorreu. Eu tive excelente formação no meu Rio Grande do Sul natal, tive excelente formação na USP, estudei fora, especialmente França e Estados Unidos. Nenhum professor me preparou, por exemplo, para a iluminação de live. Nenhum professor me deu uma dica em Paris sobre lives. Mas, pelo contrário, insistiram com o que havia de mais recente em tecnologia, como mimeógrafos, retroprojetores, e essas coisas que hoje têm o mesmo sentido de esculpir um machado com pedra do Paleolítico. Então, a primeira característica deste mundo que acelera o processo de transformação e que vai atingir o líder é a capacidade de acompanhar mudanças que não são mais geracionais. Acompanhe. Durante séculos a humanidade escreveu com penas de aves, como gansos e cisnes. A partir da Revolução Industrial surgiu a ponta da pena de aço. No fim do século XVIII, molhava-se no tinteiro a ponta da pena de aço, depois de mais de 1000 anos de uso de plumas de aves. No fim do século XIX, surgiu a caneta tinteiro, já com a própria bombinha dentro da caneta. Na década de 1930, surgiu a esferográfica. Entre uma coisa e outra, no mínimo 50 anos. E hoje, quando você leva seu iPhone do ano passado, porque ele tem um problema, o homem olha para você como se você apresentasse uma tábua de argila com escrita cuneiforme. E não tem mais nem fonte para isso, doutor. Não tem mais nem, porque isso aqui já é de abril do ano passado. Essa mudança, ela é muito rápida e ela não pressupõe mais a possibilidade daquilo que fez a geração do meu pai, formada em Direito na Federal de Porto Alegre, que era receber seu diploma em 1959, colocar na parede e passar 52 anos como advogado com aquele diploma, sem nunca ter feito MBA, curso, atualização, Summit e o escambau. Só aquele curso. Hoje, se você já está graduado há 5 anos, você está defasado. Se você não fez outra graduação, uma pós-graduação ou cursos. Hoje não é mais possível que você decida gastar como se fosse um investimento, decida gastar o seu conhecimento da graduação ao longo dos anos. Você precisa ter o que hoje é moda dizer, chamado learnability. A learnability é a grande característica de liderados e de líderes. O modelo de liderança que se exaltava há 50 anos era ainda o modelo do século XIX. Homens decididos, enérgicos e geralmente autoritários. Estes eram os grandes construtores de impérios. Este é o modelo do século XIX, com transição no século XX para grandes magnatas. E estes homens que construíram indústrias de automóveis como Ford, indústrias de aço e petróleo como Rockefeller e outros, estes homens eram louvados pela sua capacidade de energia, de imposição de valores. Sempre foi uma virtude louvada em líderes homens. Quando as mulheres tinham as mesmas características, eram insensíveis, autoritárias ou excessivamente racionais. Isso foi uma coisa que não mudou. Tudo que é virtude nos homens é defeito nas mulheres, no mesmo campo. Então nós temos na liderança tradicional um gesto de ser iluminado. O modelo do líder do século XX é Churchill. 1940, o momento mais sombrio da história das Ilhas Britânicas. A França caiu, a Holanda caiu, a Noruega caiu, a Bélgica caiu, a Inglaterra está sozinha, lutando contra a Europa inteira. O parlamento sugere a Churchill, faça as pazes com a Alemanha, faça um acordo de paz. O Partido Conservador diz a ele, faça a paz. O rei George VI
diz a ele: faça paz. E ele diz: não se faz paz com um ditador nazista. E ele estava certo. A decisão de Churchill entre 40 e 41 de sozinho enfrentar o mundo é uma decisão que se revelou adequada, gesto de um líder que não baseava sua decisão em um mínimo múltiplo comum. Ao contrário de muitos de hoje, em que a decisão é simplesmente a soma de todas as decisões, o líder Churchill teve uma visão: precisamos resistir, lutar, que um dia os americanos entrarão nessa guerra. Um ano depois, a União Soviética, no fim do ano seguinte, os americanos entraram na guerra. Isso mudou tudo. A indústria norte-americana e o exército russo venceram a Alemanha nazista. E Churchill estava certo. E isto é louvado, e ele ganhou o prêmio Nobel como escritor de língua inglesa, e ele se transformou num dos líderes mais festejados, foi ministro novamente, 51 a 55, e quando faleceu em 1965, ele era um dos homens mais celebrados do antigo Império Britânico, que ele também viu desmoronar desde a independência da Índia em 47. Era o maior enterro da história do Reino Unido, superou o da Rainha Vitória. Um líder que teve várias virtudes. A primeira delas, aprendeu, porque Churchill tomou uma péssima decisão na Primeira Guerra, Batalha de Galípoli. Churchill tomou péssimas decisões financeiras como Lorde do Tesouro. Churchill quase foi à falência durante a crise de 29, pessoalmente. É um homem que acumulou erros e já com uma idade em que não se começa mais na política, tornou-se primeiro-ministro em 1940. Logo, nós estamos falando de um homem que aprendeu, mas que tomou decisões muito solitariamente. Enfrentou pressões da esposa, do rei, do parlamento e do seu partido, e bateu o pé e convenceu pessoas ao caminho que nós sabemos o mais correto. Acontece que hoje esse tipo de liderança, sempre louvamos o carisma e a capacidade de continuar aprendendo, mas a liderança de hoje é mais complexa. Porque o mundo está tão diverso, o mundo está tão variado, que nenhum líder consegue ver todos os aspectos. Ele precisa ouvir mais aquilo que, há mais de 2.500 anos, era um conselho do general Sun Tzu na arte da guerra. Nenhum general vence se não ouvir o soldado na trincheira. Nenhum general vence se não ouvir sua equipe. De um lado, a advertência de um líder chinês pré-dinástico, dizendo: cuidado, general que se isola no quartel-general perde a guerra. Não avalia o terreno, não vê o moral das tropas. Mesmo conselho dado na peça Henrique V de Shakespeare, quando Henrique, disfarçado de soldado, percorre o acampamento na véspera de uma batalha importante da Guerra dos 100 Anos. Churchill é um modelo de carisma e de escrita da língua inglesa. É um modelo de ironia. As frases dele até hoje causam impacto pela sua ironia, que vocês devem conhecer. Mas Churchill hoje seria um péssimo primeiro-ministro, porque as Ilhas Britânicas são completamente diferentes. As decisões são tomadas de uma forma muito mais atomizada, muito mais capilarizada, se preferirem a metáfora biológica, do que eram há alguns anos. Aliás, é bem provável que qualquer um dos grandes capitães da indústria, se ressuscitasse como Henry Ford, hoje seriam demitidos da sua própria indústria, porque sua visão serviu para fazer do Ford T o mais brilhante modelo de sucesso da indústria automobilística, mas não serviria para hoje. E é muito complexo responder, porque a liderança de hoje não implica apenas o domínio técnico, não implica apenas o carisma, não implica apenas a sensibilidade, mas implica manter o equilíbrio psíquico de uma equipe, que em época de pandemia é mais abalado ainda. Então, líderes que pressionam sem cessar, líderes que estabelecem sem cessar uma ruptura maior, eles atingem essa ruptura muito cedo. Mas qual é o ponto que eu posso pressionar e qual é o ponto que eu posso retirar meu time, que eu posso retroceder? Não existe fórmula. E isso é muito importante de ser dito. Não existe uma fórmula, porque o líder se constrói na liderança.
atualização tecnológica, atualização em todos os campos. Não há líder hoje que não tenha possibilidade, que não consiga, senão não será um líder, atualização cultural. Um líder precisa saber o que acontece no mundo, inclusive no mundo distante da sua área. O líder precisa ver filmes, precisa assistir peças de teatro. E não há nenhum motivo para duvidar que um bom líder hoje tenha que passar uns 15 minutos por semana vendo TikTok. Porque o seu público vê. Por que é que hoje, por exemplo, o líder não pode ser preconceituoso? Antes nós diríamos, porque não é ético. Um líder racista, um líder misógino, não é ético. Depois nós diríamos, com a Constituição de 88, não é juridicamente viável ser racista. Hoje eu diria, o racismo, o preconceito atacam o público, especialmente num país como o Brasil. Logo ataca a sua planilha Excel, é virtude via lucro. Empresas que se associam à diversidade, na sua imagem e como chegam ao público, conseguem mais simpatia do público. Empresas que têm gestos de exclusão, que às vezes pode ser uma foto, vão para os trend topics. Ou seja, nós temos que ter cuidados que a minha avó, quando minha prima que tinha sobrepeso chegou chorando a casa no interior do Rio Grande do Sul, dizendo: "Ah, vó, me chamaram de gorda", e ela, alemã gaúcha: "Mas tu é gorda? Tu quer que chame de quê?" Isso passou. Isso passou. O líder das piadas incisivas, o líder irônico, o líder agressivo ou assediador, ele ataca o lucro da empresa hoje. Não é só o capital moral, ético da empresa. Um ambiente de assédio é um ambiente de medo, e o líder que favorece o assédio ou usa essa máxima tão romana de dividir para governar, joga um contra o outro, que é facílimo fazer, basta analisar qualquer festa de Natal em família, é facílimo jogar um lado contra o outro. O líder que faz isso provoca um ambiente de medo, e o ambiente de medo é um ambiente menos produtivo. É um ambiente onde as pessoas não dão o melhor de si. Qual é a grande virtude desse líder que está se desenhando nesse mundo VUCA BANI? Em primeiro lugar, eu já disse algumas coisas como atualização, estímulo ao equilíbrio psíquico, capacidade de carisma. Mas, segundo lugar, eu quero, depois de todas essas virtudes, falar de uma ideia muito estranha no Brasil. Eu, como líder, estou em serviço. Logo, quanto maior o número de liderados, a mais gente eu sirvo. Se eu sou professor, eu sirvo aos meus alunos na Unicamp. Meu chefe de departamento serve a mim e aos alunos. E meu diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas serve a todos nós. Como no Brasil nós temos tradição de coronelismo e mandonismo, nós achamos que o objetivo da instituição é servir ao líder. Toda vez que isso acontece, uma empresa começa a ter problemas. Ou seja, ela se isola em torno de uma liderança centralizadora e autoritária. Ah, mas nós estamos bem. Nós tomamos decisões corretas. Semana passada compramos não sei quantos bitcoins. Olha o que aconteceu no mercado. Nós estamos bem. Bem, a Varig também esteve. As indústrias reunidas, Francisco Matarazzo, tinham 364 fábricas. A Kodak já dominou a maior parte do mercado fotográfico do planeta. E tudo isso, em cada case, que é muito diferente um do outro, existe uma liderança que pega o sucesso e transforma esse sucesso num direito adquirido e não numa luta constante. A liderança hoje é a capacidade de um esforço contínuo, e quando eu comparo, sempre me vem à cabeça a mesma metáfora, que é: esforço é banho. Tomou ontem, parabéns. Hoje de novo. Se tiver atividade lúdica, erótica à noite, outro banho. Ou seja, esforço é... Mas eu venho tomando banho há 15 anos. Parou, fede. Imediatamente. Então, você fez inglês e francês, aprendeu a lidar com planilhas sofisticadas, você se desenvolveu em matemática financeira, ótimo, isso explica o ponto que você chegou até aqui.
não vai garantir o seu futuro. Como eu disse a vários alunos brilhantes da elite paulistana, meu filho, você tem um grande futuro pelas costas, porque pela frente não tem nada. Família que lhe dá viagens, inglês aprendido esquiando em Aspen, garante muita vantagem. Mas acontece que tem gente que tem isso e ainda tem fogo no olho, energia e ganas. Isso Darwin chamou de seleção natural, nós chamamos hoje de capitalismo. Você não tem essa força, não tem essa energia, não se preocupe, a cadeira do poder está sempre ocupada, sempre ocupada. Você não tem força para renovar, não se preocupe, alguém mais jovem e mais produtivo, pela metade do preço que você cobra, fará o mesmo serviço. A cada momento isso deve servir para uma ideia de desenvolvimento contínuo, de prazer em ser melhor, de reinventar-se, de competir consigo mesmo, de como pessoa perfectível pensar, eu como líder tenho que estar melhor esse ano do que eu estava há 5 anos. A promessa que eu fiz à minha família quando vim para São Paulo fazer pós-graduação em 1987, ao recebê-los a primeira vez num apartamento que era de facílima limpeza, porque bastava sentar no meio e esticar a mão que alcançava toda a extensão da área construída, eu disse, a cada ano que vocês me visitarem eu estarei melhor. E foi verdade. Considerando o ponto de partida, não foi um grande esforço, mas a cada ano eu estive melhor. Eu não estou competindo com bilionários, nem com pessoas na lista da Forbes. Eu estou competindo comigo mesmo. E estar melhor não é estar morando num lugar maior. É saber mais, continuar tentando manter o meu corpo funcional, que é o que a gente pode ter, e tentando achar novos horizontes. Quero contar brevemente como funciona essa estratégia para mim. Há 2 anos, reuni a equipe do meu escritório, então um ambiente físico, hoje não tenho mais um ambiente físico, a pandemia acabou com isso, e disse, nós estamos bem, voz unânime da equipe, muito bem. Temos palestras marcadas para 2 anos. As editoras lutam pelo direito de publicar um livro seu. Tem convites variados. Então estamos no apogeu, estamos. Mau sinal. Isso é um pressentimento do início do fim, eu disse. Se nós estamos aqui, isso é a lua de mel. Depois vem as bodas de prata, de ouro e assim por diante. É hora de reinventar tudo. Onde eu posso crescer? No Brasil talvez não, vamos para o exterior. Vamos preparar para o ano que vem uma palestra em inglês muito boa, uma em espanhol muito boa. Vou publicar em inglês e espanhol para acompanhar a palestra um livro. E a minha equipe conseguiu logo, abril de 2020, palestra em Nova York, local nobre. Palestra pronta, data show comprada a preço de ouro, livro publicado. Veio a pandemia, tudo fechou. Nova York fechado, perdi o Airbnb alugado. Não tem problema, eu tenho resiliência, capacidade máxima da liderança. Abril de 2021, nós vamos arrasar. Arrasamos, porque foi cancelado de novo. Não abriu, em abril desse ano, Nova York não estava aberto. Nesses 2 anos eu tive chance de aprimorar essa palestra, lançar mais obras, traduzir mais livros. E agora eu estou dizendo que em 2022 começa a minha carreira internacional. Eu não sei se ela vai começar, ou se a variante Delta, Y, Ômega vai triunfar. Mas nesse esforço de continuar expandindo o meu horizonte, eu me reinventei. Eu me reinventei procurando a televisão, eu me reinventei tentando fazer outras coisas, eu me reinventei às vezes onde parecia estranho, porque há 3 anos uma das chaves de uma boa fala era um data show. E hoje que as pessoas estão com fadiga de Zoom, isso é uma doença diagnosticada, fadiga de Zoom, já está na lista psiquiátrica americana. As pessoas não querem mais telas, elas querem ver o rosto, elas estão com saudades de rosto, de contato olho no olho. Então a todo instante eu tive que reinventar tudo isso. Como no ano passado,
tive que consultar especialistas para saber como iluminava uma live. Ou seja, todos da minha família entre 14 e 18 anos, que nasceram com esse dom de nativos digitais e que ficavam então explicando para mim, explicando como funcionava isso. E agora eu me sinto desafiado a fazer novas coisas cada vez mais. Eu não contei isso para parecer um case de sucesso. Eu contei isso para parecer o que é, que eu preciso continuar me reinventando. O sucesso é um péssimo conselheiro. O sucesso leva a tranquilidade. Todo mundo que está feliz engorda. E quando separa, emagrece, porque volta ao mercado. Aí que vai testar o derivativo. Ou seja, a volta para o mercado é um desafio físico. Quando você está tranquilo em casa, você começa aquele processo que vai atacar seu próprio casamento. Que botar uma roupa de baixo boa? Estamos só nós em casa? E a pergunta que eu faço, então, para quem você vai colocar a roupa boa? Por que é que você vai usar a pior roupa em casa e vai guardar a roupa melhor quando visitar pessoas estranhas? Por que é que a louça boa só vai descer quando tiver visita, se nós somos as pessoas mais importantes dessa casa? Por que é que você vai guardar para estranhos o que deveria ser dado à família? Uma pergunta que eu faço muito na minha casa. A todo instante tem que pensar o que é valor, o que é prioridade, porque o líder de hoje, além de ética, é quem estabelece normativas e valores. E o líder ensina pela reunião, o líder ensina pelo ofício, pelo memorando, pelo e-mail, mas ele ensina sempre pela postura.